Salve rapaziada, Marcos aqui. Em 2014 a gente fez um tutorial de AWK e ali tinha alguns conceitos básicos. E nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma atualizada naquele tutorial com alguns outros conceitos mais detalhados. Vamos lá começar o nosso guia definitivo de AWK para iniciantes, foi assim que eu denominei ele. Vamos lá então. Ok pessoal, vamos dar início ao nosso guia definitivo de AWK para iniciantes. Nesse guia a gente vai ver conceitos gerais, exemplos, expressões regulares, vetores, matemática, exercícios, além de outros tópicos também interessantes. Apresentação. Para acompanhar esse guia você precisará ter um GNU Linux instalado, não precisamente somente GNU Linux, pode ser um BSD, pode ser também um Windows, utilizando aí o Windows Subsystem for Linux, ou até mesmo outro sistema operacional, como Haiku, entre outros, mas você vai precisar ter o AWK instalado. Existem diversas variantes do AWK, como a gente vê aqui a lista. O BWK, que é conhecido também como NAWK, se refere à versão feita somente por Brian Kernighan, que foi justamente um daqueles caras que criaram o AWK, a gente vai ver mais detalhes sobre ele a seguir. No GNU Linux tem o GAWK, que é o GNU AWK, que é outra implementação, só que no caso é do GNU, sendo totalmente software livre e open source. Existem outras aqui como MAWK, por Mike Brennan, LibAWK, que é um fork do MAWK, que é o anterior. Tem também aqui o QSE-AWK, que é uma implementação para você incorporar interfaces para aplicações, no caso API, para C e C++. E também tem o BusyBox, que é utilizado pelo Alpine Linux. Como eu havia dito, dificilmente você terá um GNU Linux sem AWK, mas se estiver com um sistema que não seja a versão GNU, para saber, você pode rodar o comando AWK-verso. Se retornar algo assim é porque você está usando o GNU AWK. Se não tiver, é porque você precisa instalar. Instala nesse caso sudo apt install GAWK. Todos serão, mesmo as variantes que têm outros nomes, todos terão AWK. Por exemplo, vamos aqui rapidão. Vamos aqui abrir o terminal. Se você rodar AWK-version, você vai ver que ele já está instalado. Seria a mesma coisa de se rodar GAWK. Tanto é, se você der um wit AWK, ele vai estar em /user/bin AWK. Se você der um wit em GAWK, também vai estar lá. Então, vamos entrar aqui em user bin. Se a gente der um ls-l em AWK, você vê que ele está apontando, começa com L, é um link simbólico e está apontando para o GAWK, que por sua vez, o GAWK não está apontando para nenhum lugar, é um binário. Nesse guia a gente vai ver os principais tópicos aí, que são a apresentação, como a gente está vendo agora, introdução, primeiro AWK, declarar variáveis, passar parâmetros, inserir comentários com AWK, entre outros tópicos e exercícios que serão mais interessantes ainda. Todo esse processo é para a gente chegar justamente nesses dois últimos aqui, os três últimos mais ou menos. Vamos ao próximo capítulo desse guia. Introdução. A linguagem de programação AWK foi criada em 1977 pelos cientistas Alfred Arrow, Peter J. Weinberg e Brian Kernighan, no laboratório Bell Labs. A palavra AWK é uma abreviatura das iniciais dos sobrenomes dos criadores da linguagem. Arrow, que é esse aqui, Peter Weinberg, aqui o W de Weinberg, que é esse aqui, e finalmente o K de Kernighan, que é o Brian Kernighan, conhecido por esse livro aqui da linguagem C, por ser um dos criadores do livro. Algumas pessoas acham que ele também criou a linguagem C, ele não criou. Quem criou foi Dennis Rich. Ele colaborou na escrita do livro porque ele explicou em uma das entrevistas que eu assisti de que ele criava tutoriais de como utilizar o C e criou vários tutoriais. E aí o Dennis Rich teve a ideia de juntar todos esses tutoriais que foram muito bem escritos, fez algumas mudanças e os dois compilaram esse livro aqui, que é o The C Programming Language, que é o livro de programação mais vendido do mundo. E o AWK foi escrito em linguagem C. Só mais um detalhe, ele é o criador do termo Hello World. Aqui você já tem alguns conceitos que a linguagem é interpretada e tem como principal objetivo deixar os scripts de shell em sistemas POSIX mais poderosos e com mais recursos sem utilizar muitas linhas de comando. Esta linguagem é considerada por muitos um importante marco para a história da programação, tendo tido bastante influência na criação de outras linguagens de programação como Perl e também Lua. O primeiro AWK. A estrutura do AWK envolve essas 4 ou 5 opções, a depender do caso. O primeiro é o separador, que é indicado por traço F maiúsculo, a gente vai ver mais para frente. Depois é o valor, que é um traço V minúsculo. O programa que precisa estar entre aspas simples, não duplas. Aspas duplas a gente pode utilizar dentro para indicar valores, separadores, entre outras coisas.
Podemos também ter o programa separado e a gente precisa utilizar o traço F minúsculo para indicar o caminho ou a localização do programa. E por fim, o conteúdo que a gente deseja filtrar, trabalhar. Para a gente criar esse Hello World de forma mais básica da gente utilizar, existem 4 maneiras. A primeira é diretamente via linha de comando, que é somente isso aqui, o comando AWK, entre aspas, simples, sempre. A gente vai utilizar a palavra-chave begin em maiúsculo. Entre chaves, a gente vai escrever a palavra reservada print. E agora a gente pode utilizar aspas duplas para a gente indicar o valor que a gente deseja imprimir. Então já vamos ver esse exemplo aqui. Vamos abrir aqui um terminal. Então, para a gente imprimir é o comando AWK, entre aspas simples, vou colocar chaves, vou escrever aqui print e vou escrever aqui, por exemplo, hello, word. Só para lembrar, fora das chaves, a gente vai escrever begin em maiúsculo. Enter aqui, ó, já apareceu o nosso Hello World. Essa é a forma mais básica. Alguns detalhes aqui a gente vai ver mais para frente. A segunda forma é a gente utilizando também no terminal, mas lendo um arquivo separado, por exemplo, o TXT, e aí você passa também o AWK, mesma coisa, só não vai precisar do begin e nenhum conteúdo que será lido pelo TXT. Vamos aqui voltar e vamos abrir aqui o Vim, por exemplo, um texto.txt. E aqui dentro a gente vai escrever aqui, meu primeiro programa em AWK. Exclamação aqui, salvamos, saímos e agora para a gente rodar é AWK, entre aspas simples, não precisa do begin, somente chaves e print. E por final, espaçado aqui, a gente passa o nosso texto.txt, enter, meu primeiro programa AWK. A terceira forma, que também é no terminal, mas lendo não somente um arquivo separado, mas também o programa separado. Então a gente vai utilizar os mesmos conceitos, só que a gente vai ter também um programa, aqui eu não coloquei com a extensão, mas geralmente utiliza-se a extensão .awk, que vai ter o print lá e você pode passar o traço F para indicar o caminho do programa, como a gente viu aqui na estrutura. Vamos voltar aqui, vamos limpar aqui a tela, e agora a gente tem o cat texto.txt e a gente vai criar também o programa.awk. E dentro dele a gente só vai colocar print somente e sair. Quando a gente rodar AWK, traço F, programa e também o nosso texto, a gente também vai imprimir. Se a gente omitir o traço F, que vai acontecer? Um belo de um erro para a gente. O traço F é para você indicar o caminho do programa. E por final aqui a gente pode utilizar programas executáveis. Hoje a gente vai utilizar Shebang. Para quem não sabe, Shebang é o tralha e uma exclamação e o caminho de onde está o programa. A gente viu lá com o which. Então a gente pode colocar tudo dentro. Vamos ver aqui na prática como funciona. Vamos voltar aqui. Vamos aqui vir o nosso programa, vamos reaproveitar ele. Aqui em cima a gente vai colocar nossa Shebang, tralha, exclamação, barra USR, barra bin, barra AWK. Aqui a gente vai colocar begin e aqui o nosso conteúdo. Salvar e sair. Se a gente der um cat em programa, se a gente rodar somente programa.awk, não vai funcionar. A gente precisa dar o nosso chmod mais X. Agora se a gente rodar, não vai rodar também, porque a gente não passou aqui, ó, o nosso traço F. Lembra? Se a gente passasse isso aqui via linha de comando, aqui assim AWK programa, não funcionaria, mas se a gente rodasse com traço F, ó, traço F, funcionaria. Só que a gente poderia, para tornar totalmente executável, colocar um traço F aqui, ó, salvar e sair, dar um reset aqui, ó, e rodar o ponto barra programa. Funciona normalmente. Então, essas são as 4 formas básicas. Por esse capítulo é só, vamos ao próximo capítulo. Declarando variáveis em AWK. As variáveis no AWK possuem diversos segmentos. O AWK classifica cada coluna como um número, sendo que o número 0 é o próprio arquivo. Exemplos. Se você tem um arquivo com 5 colunas, igual esse exemplo aqui, se você utilizar a variável 1, vai imprimir somente essa coluna. A 2, a 3, essa daqui e assim por diante. Se você utilizar a variável 0, vai imprimir todo o conteúdo, que será similar a você nem utilizar a variável 0. Para você declarar suas próprias variáveis em AWK é bem fácil, só você escolher o seu nome. Lógico que aí vai entrar todos os conceitos de regra, como acentuação não pode, traço, coisas desse tipo. Utilizar o símbolo de igual e entre aspas duplas você dizer. Aí você vai utilizar um separador de comando, que é um ponto e vírgula, e vai dar um print na sua variável e vai imprimir o que você deseja. Além das variáveis definidas pelo próprio programador, que no caso é essa daqui, né, que a gente criou, há também variáveis internas que são utilizadas pelo AWK, que
que são elas: argv, que a gente vai pegar os argumentos que são passados via linha de comando; filename, a gente pega o nome do arquivo; fnr, o número do registro atual; fs, separador; nr, entre outros aqui. A gente vai ver alguns desses conceitos agora na prática. Bom, pessoal, vamos abrir aqui o terminal, e como a gente viu lá, se você utilizar AWK entre aspas simples, e aí você vai utilizar aqui begin no início, entre chaves, minha underline var é igual a legal aprender AWK, por exemplo, ponto e vírgula a gente separa e dá um print na nossa minha underline var. Enter aqui, ó, legal aprender, a gente imprimiu aqui a nossa variável. Sobre os outros conceitos lá de colunas, eu separei alguns arquivos aqui, ó, langs.txt, original langs, esse aqui que a gente estava trabalhando, né? Separei o tabela.txt e o texto.txt. Para ficar legalzão, vamos criar aqui um mkdir sandbox-awk para não ficar tudo aí dentro. Já vamos até abrir aqui para a gente copiar na mão aqui todo mundo, ó, e mandar para o nosso sandbox, que aí a gente não fica poluindo aqui. Vamos entrar aqui no sandbox e verifique que o conteúdo, por exemplo, vamos trabalhar com esses arquivos aqui. Primeiramente, vamos ver o tabela para a gente ver aquele conceito de números. Aqui em tabela eu tenho uma tabela que tem 3 colunas. Na primeira diz o nome da empresa, na segunda o contato, nome do contato da pessoa da empresa, e aqui qual país que é a empresa. Se a gente quisesse imprimir com a AWK todo o conteúdo, como a gente já viu, que seria no caso aí emular o comando cat, esse comando que a gente rodou aqui, seria isso aqui, tabela, acontece a mesma coisa. Se a gente quiser emular também, Ctrl L aqui, se a gente quiser emular o AWK e rodasse aqui a variável 0, seria a mesma coisa de não utilizá-la. É indiferente aqui nesse caso. Se a gente quiser imprimir somente a primeira coluna que representa a empresa, nesse caso aqui estão separados por tab, bastaria indicar qual a primeira coluna, ela é o número 1. Essa aqui é a 2, essa é a 3, então eu vou imprimir somente a primeira coluna. Se eu quiser imprimir somente a terceira coluna e pular a 2, que é o país, enter aqui, ó, imprimo somente o país. Se eu quisesse imprimir a segunda coluna, que refere ao contato da empresa, o 2, ele separa normalmente. Se eu quisesse imprimir somente a primeira e a segunda coluna, seria o mesmo contato, aí eu vim aqui, ó, cifrão 1, junto, concatenado com a primeira e a segunda, enter, mas veio juntinho aqui. Eu posso concatenar ainda por cima aqui entre 1 e o 2, ó, aspas duplas, um espaço, ele vai separar. Mas no AWK, se você quiser separar, existe o vírgula. Ele funciona igual esse aspas duplas, espaço aí, vírgula, ele faz a mesma coisa e é mais like a boys. Se eu quisesse também inverter, imprimir primeiro a segunda, depois a primeira, eu conseguiria. Se eu quisesse imprimir a segunda, a terceira e por último a primeira, eu conseguiria inverter todo o meu arquivo somente utilizando AWK. Se eu quisesse mais coisas aí, eu bastava concatenar aqui com aspas duplas, como a gente já viu. Vamos utilizar o seguinte, para ficar mais claro agora. Se a gente der o comando ls-l, vamos voltar aqui para a raiz, ls-l, que tem mais diretórios, ó. Aqui a gente sabe que no Linux ele vai listar aqui 9 colunas com várias informações, diretório, nome da pessoa, horário que foi criado, entre outras coisas, e tem a primeira linha aqui que está fora desse padrão aqui de colunas. Mas vamos supor que eu quisesse imprimir somente a coluna do horário. Eu iria contar, ó, essa daqui é a primeira coluna, essa que diz em outra informação é a segunda, essa aqui é a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima. Então a minha coluna do horário, ela é a oitava. Então eu iria jogar essa saída do LLS via pipe para o meu AWK, entre aspas simples, chaves, print, qual a variável? 8. Então eu vou imprimir somente o horário. Tá lá para mim. As outras informações funcionariam do mesmo jeito. Se eu quisesse imprimir, por exemplo, o nome do cara que criou 1, 2, 3, ela seria a vírgula, cifrão 3. Se eu quisesse duplicar, por exemplo, 3, 3, funcionaria também a mesma coisa. A AWK ele é bem flexível em relação a informações desse tipo. Só que veja um detalhe, se a gente der o ls-l, a primeira coluna, a primeira linha, melhor dizendo, ela só tem 2 colunas. Então se eu imprimir aqui o AWK 1 e 2, eu pego toda a primeira linha também, porque ela tem 2. Mas a partir do momento que eu for utilizar o 3, ó, eu já vou ter um problema, ele não vai imprimir. Então, eu poderia ignorar a primeira linha que está fora do padrão. Como que eu faço com o AWK? No AWK, além de você ter o print, você pode utilizar aquela variável lá que a gente viu, que é o NR. A gente vai utilizar dentro de parênteses aqui, NR maior do que 0, ou melhor, maior do que 1, que é a primeira linha. Ele vai ignorar a primeira linha. Se
Se eu colocasse maior do que 0, aqui não funcionaria, porque 0 é o próprio arquivo, como a gente já viu. Nesse caso aqui, NR é o número da linha referente que a gente deseja. Vamos trabalhar com outro arquivo aqui, entrando aqui no nosso sandbox, né? Que é o nosso original lang. Se a gente der um cat com AWK, que a gente está trabalhando, né, que é print. Um detalhe que eu não falei para vocês, se eu utilizar assim, original langs, é um cat, que tem esse conteúdo que vai ser algumas linguagens de programação na primeira coluna, informação em números aleatórios aqui na segunda coluna. Mas voltando aqui sobre o print, se eu ignorar esse print, as aspas simples aqui, ó, já funcionam para esse caso simples, mas é bom sempre utilizar com aspas simples. Se eu quisesse inverter esse conteúdo aí, a gente já sabe que eu vou imprimir 2, que é o número, vírgula, primeira coluna aqui. Mas vamos supor que eu não quisesse que aparecesse essa tab aqui, quisesse mudar. E aí que entra aquela variável lá que a gente viu, interna OFS. Além de dizer que OFS ia ser igual, por exemplo, espaço seta. Utilizar uma seta ao invés do tab, que seria o separador. Se eu ainda quisesse deixar mais espaçado ainda, podia utilizar, por exemplo, só um barra T primeiro, ou vários barras T para a gente separar bem grandão aqui, tá vendo? E vai separar e vai ficar legal. Se eu colocasse os barra T's aqui atrás, ia ficar o seta quase que no meio, né? Por exemplo, assim, ó, vamos tirar uns 2 barra T aqui para não tomar todo o espaço da tela, né? E 2 barra T aqui, ó, a seta ficar no meio. Posso trabalhar como eu quiser, invertendo, colocando alguma coisa entre eles, coisas desse tipo. Mas eu tenho outro arquivo aqui, se eu der um AWK print, aspas simples aqui, print langs, além do original langs, ó, eu tenho a mesma coisa, só que ao invés de ter um espaço que tem lá no original langs aqui, ó, original langs, ao invés de espaço, está separando por um tralha. Então, se eu utilizasse esse mesmo conceito aqui, ó, mas ao invés de passar o original langs, eu passasse o langs, vamos fazer um teste aqui, e vamos passar somente o langs.txt. Será que ele faria a mesma coisa, langs.txt? Esqueceu, não pegou a primeira coluna, porque aqui nesse caso, o meu separador não é mais, vou limpar aqui, o AWK por padrão ele trata como separador um tab ou um espaço, se não tiver o tab. Esse aqui não tem, no caso, o separador aqui ó, é um tralha. Então eu poderia utilizar aquela variável lá, primeiramente apagar o fs, aquela variável fs, que a gente vai definir qual separador. O separador agora vai ser igual ao tralha. E ele vai inverter, colocar o 2 na frente e um depois. Olha lá, funcionou. Só que não funcionou para o C. E o nosso arquivo, dá um cat aqui no nosso langs, ó, o C é a primeira linha. Então a gente teria que editar o nosso arquivo langs, ó, e colocar uma linha em branco aqui para funcionar. Se a gente viesse aqui agora, olha lá, funcionou também no C. É bem estranho a gente ficar colocando um espaço lá nos arquivos, né? A gente trabalhando com a AWK não precisa ficar toda hora editando um arquivo para a gente conseguir trabalhar com AWK. Então, para esse caso aqui específico, bastava a gente utilizar a palavra, vamos colocar aqui também entre chaves, e aqui bastava a gente colocar a palavra begin. Funcionou tranquilamente. Mas vamos supor que a gente continua, vamos abrir aqui o langs, continua com o nosso espaço em branco aqui. Se a gente usar o mesmo conceito do begin, não vai ser legal. Então, se a gente tirar o begin aqui agora, funciona, só que a gente não quer o espaço em branco, então a gente já viu lá que é o tralha, só que a gente vai colocar entre parênteses aqui agora, que NR seja maior do que 1. Aí ele vai ignorar ao mesmo tempo a mesma coisa, só que a gente editou o nosso arquivo langs lá aqui. Utilizar sempre o begin. Vamos supor que você quer imprimir o número das linhas aqui. Além dessa informação, você quer também imprimir o número das linhas. Além de imprimir o 2 e 1, a gente utilizar aqui também a variável FNR que a gente viu lá. Vírgula, ó, imprimir o número das linhas. Então vamos supor que eu quero imprimir somente a linha que tem Python, que é a linha 8. A gente já viu, basta a gente passar aqui, ó, entre parênteses, NR igual, não mais somente igual, a 8, que é o número do Python, vai vir somente o Python lá. Se eu quisesse imprimir no Linux, somente o último arquivo desse meu langs.txt. No Linux a gente pode utilizar o comando tail-n1. Eu imprimo o último arquivo. Como eu faria isso com AWK? Como eu poderia emular esse comando no AWK? A gente poderia utilizar, em vez da palavra begin que a gente está utilizando, a gente pode utilizar a palavra end. E aí imprimir somente, ou passando 0 ou não, o nosso langs.txt. Ele é equivalente, ó, ao tail-n1. Então diversos comandos do Linux podem ser emulados com AWK somente. O end começa do final do arquivo e o begin começa do início do arquivo. Em resumo, é isso aí. Só para finalizar, vamos falar aqui, por exemplo, você quer imprimir o FNR, que é o número da linha. O número da linha mais o conteúdo do arquivo, nesse caso aqui será o 0.
Aí vem todo mundo. Você vê agora a utilidade do zero. Vamos supor que você quer somar essas linhas aqui. A primeira linha eu quero somar mais 4. E a segunda e assim por diante. Você pode somar também aqui. A FNR mais 2, por exemplo. A primeira linha vai ser 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 3, 6. E assim por diante. Olha lá. 3, 4. No caso aqui é a segunda linha, né? Mais 2, 4. 3 mais 2, 5. E assim por diante você soma. Você poderia somar FNR mais FNR mesmo, que é ela mesmo. Se a gente utilizar menos, a gente vai ser ela, menos ela vai ter que ser tudo zero. Mas você pode fazer essas matemáticas aí também com as variáveis do AWK. Vamos continuar um pouco aqueles conceitos de variáveis lá, mas vamos falar sobre argumentos via linha de comando. Então, a princípio, vamos copiar esse programa aqui e vamos chamar ele de argumentos.awk para a gente economizar ter o mesmo conteúdo ali de programas, não precisar reescrever tudo do zero. Aqui a gente pode no AWK colocar todo mundo sem um begin dentro de chaves para ficar mais legalzinho. Aqui em conteúdo, por exemplo, a gente pode utilizar para a gente passar o que a gente deseja. Por exemplo, o AWK é muito. Aí espaço, eu vou concatenar com aquela variável lá, o argv. O argv1 será o primeiro parâmetro passado. Posso concatenar e também é muito. E aí eu posso usar o argv2. Então teria que ter dois parâmetros via linha de comando, ele iria imprimir. Se eu passasse o nome do programa mais legal e massa, seria o AWK é muito legal e também muito massa. Então vamos ver. Eu já estou com a execução aqui, porque se eu copiei, ele já copia também ls aqui, ó. Veja que está negrito aqui, tanto o argumentos como o AWK, eles já são executáveis. Então, se executar aqui o argumentos e passar legal e também massa, ó, o AWK é muito legal e também muito massa. Se eu invertesse, é massa e também legal, inverteria aqui também. Esse aqui é o argv1, esse aqui é o argv2 e assim por diante. Poderia utilizar o argv3, entre outras coisas. Só para complementar essa parte, eu poderia simplesmente atribuir a todo mundo, como a gente já viu aqui, ó, uma variável, vou chamar de conceito, é igual a isso aqui, e aqui eu ia vir aqui embaixo e imprimir o meu conceito. Salvar e sair aqui, quando eu rodasse aqui, ó, daria da mesma coisa, só que eu estou utilizando aqui um print conceito dentro do begin. Lembrando que se você não passar argumentos, ó, ele vai ficar em branco. A gente vai ver o conceito de condições mais para frente, para a gente ver a condição se existe o argumento argv1 ou argv2, quando a gente fala de condições, para a gente trabalhar de maneira mais eficiente aí com nossos programas AWK. Para a gente trabalhar com expressões regulares em AWK, pode utilizar duas formas básicas. A primeira poderia ser, por exemplo, vamos imprimir o nosso lengs. E aqui a gente vai, por exemplo, dizer que a gente só quer as palavras que começam com a letra R. Primeira coisa, a gente poderia utilizar aqui dentro das aspas simples, sempre, duas barras aqui. Entre as barras a gente vai dizer que começa com R. Não vamos estender muito porque precisa de conceitos de expressões regulares. Mas para quem não sabe, esse circunflexo significa o início. Somente as que começam com a letra R. Ruby e Rust. Se a gente quisesse, além da R também, que fosse as que começam com a letra P ou P. Então essa é a forma básica. A gente também poderia utilizar, ó, listas, se tivesse letras também em minúsculo, R e R minúsculo, ou outra lista aqui, ó, P ou P minúsculo. Se tivesse outras em minúsculo, ele também imprimiria. Outra forma também, você pode excluir aqui, por exemplo, você quer imprimir, vamos utilizar aqui o conceito de FS, como a gente já viu, né? Begin, entre chaves aqui, vamos colocar FS igual a tralha e vamos imprimir somente a primeira ocorrência que diz o nome, né? Olha lá, pegou. Mas vamos supor, a gente está imprimindo a 1, é a primeira coluna do nosso arquivo. Mas vamos supor que esse arquivo tivesse invertido, que as letras estivessem, na verdade, na coluna 3. E a gente quisesse filtrar que começam com a letra R ou P, mas da coluna 3. Então você poderia utilizar outra sintaxe, que ao invés de utilizar entre barra barra, você ia passar a coluna que você deseja, nesse caso está na 1. Então a gente vai colocar como exemplo 1 mesmo. Utilizar o sinal de tio e entre aspas duplas, você ia colocar a sua expressão regular. Por exemplo, que começa com a letra R. Ou a mesma coisa com a letra P, com listas de expressões regulares normalmente. Tá? Então você pode filtrar toda a linha ou pode filtrar somente com expressões regulares, coluna que você deseja. Bom, pessoal, a gente já viu matemática que dá para a gente somar, pelo próprio print já dá para a gente fazer somas normais no AWK. Mas o AWK ele dispõe de algumas funções pré-definidas. Por exemplo, vamos utilizar esse argumentos.awk aqui para a gente ter uma ideia. Lembrando para você comentar que a gente não falou, é só você utilizar o tralha igual em bash. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos só deletar esse aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos supor que você quer somar print 8 mais 8 e aí você vai lá
e roda o seu argumentos 16. Se você quiser raiz quadrada, você não precisa fazer, por exemplo, 8 vezes 8, sabe que vai dar 64. Só que se você quiser saber qual é a raiz quadrada de 64, você poderia colocar aqui, ó, a raiz quadrada de 64 é, e aí 2 pontos, e a gente concatena aqui com SQRT 64. Aí ele vai mostrar aqui que a raiz quadrada de 64 é 8. Então, existe, além do SQRT, existe o cos de cosseno, o sin de seno, existe também o exp, que é a função exponencial, log, logaritmo e assim por diante. Vamos supor que a gente quer pegar via linha de comando, então a gente passaria aqui, como a gente já viu, concatenando o nosso argv, no caso 1, e aí a gente passava aqui dentro o nosso argv1. Se a gente passasse aqui argumentos nada, ia dar 0. Se a gente colocasse 64, é 8. Raiz quadrada de 81 é 9 e assim por diante. Mas você viu ali que deu 0. Se a gente não quisesse, já entrando em condições de AWK, se você quisesse verificar o argumento argv1 existe, a gente poderia utilizar if argv1 for igual ao vazio. Vamos fazer assim para a gente poder utilizar o else. Se não existir, a gente fala print, informe o número. Se não, else, deletava aqui, colava aqui e aqui a gente indentava. Se o cara não passar um argumento agora, aqui em argv, ó, informe o número. Se você passar 81, já aparece. Se não, não aparece nada. Veja só um detalhe. Se eu colocasse aqui o 34, ia dar um número aqui, ó, bem louco, tá vendo? Ponto, porque não é um número exato. Se você quisesse somente o número inteiro, somente a parte dos 5 aqui, ó, você poderia vir aqui no seu vim AWK e simplesmente aqui na saída do script, você colocava int, tudo isso aqui, ó, entre parênteses. Ia vir somente a parte inteira do 34, que é o 5. Então, é o básico aqui de AWK, não tem muito segredo. Aproveitando que a gente está vendo aqui condições, já vamos ver também loop. Se você quiser fazer loop no AWK, enquanto, lógico que tem que criar aqui uma variável antes, num é igual a 0. Enquanto num for menor do que 10, print num. Ele vai imprimir aí várias vezes. Rodar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, porque a gente não está somando, a gente teria que somar num é igual a num mais 1. E aí a gente parava aquele loop eterno lá, e até o 9. Para o loop for, seria a mesma coisa, igual muitas linguagens de programação. For, enquanto i igual a 0, enquanto i for menor do que 10, i mais. E aqui a gente iria imprimir print o número i é 2 pontos, e aqui a gente concatenava com a nossa letra i. Deixa eu rodar isso aqui, olha lá, o número 1 i é igual a 0, depois é 1, 2 até o 9. Vamos ver o conceito de arrays, que a gente sempre utiliza bastante arrays também em qualquer linguagem de programação. Poderíamos até fazer um cp argumentos array.awk para a gente só economizar tempo. Array, não ficar usando argumentos. Aqui a gente pode deletar todo mundo aqui e vamos trabalhar somente com array. Primeiramente, vamos supor que eu tenho uma variável, o nome dela é a, e ela vai ter 3 sistemas operacionais. Primeiro vai ser o GNU/Linux. Eu vou colocar por espaço, que será o separador. Vamos colocar aqui Darwin/macOS e vamos colocar também Microsoft/Windows. Aqui é como se fosse um array, mas não é um array, ele é uma variável. Para eu transformar num array, eu vou utilizar a função split. Eu vou passar qual minha variável, que é a variável a, vou passar qual array que eu quero, crie para o nome array mesmo, e vou dizer qual o separador. O meu separador é o espaço aqui nesse caso. Se eu quisesse imprimir somente o Darwin macOS, com o conceito de array que a gente já tem de outras linguagens, a gente diria que seria o print array 1, só que não seria 1, porque esse aqui não é um array convencional. Aqui vai ser 1, 2, 3, não vai começar do 0. Então, para eu imprimir o Darwin macOS, seria o print array 2. Então, seria aqui o print array, entre colchetes, 2. A saída vai ser o nosso amigo array, né? Olha lá, Darwin macOS. Então, no array, no AWK, existe essa peculiaridade. Se eu quisesse imprimir todos, como a gente já viu aqui, ó, for, apesar dali ser 1, 2 e 3, ele vai começar do 0, que ele vai contando, ele vai pegar todo mundo. O 0 você viu que ficou vazio.
Agora vamos fazer alguns exercícios para a gente ir memorizando os conceitos básicos. Eu criei um arquivo aqui, que chamei ele de cálculos.txt, que é esse aqui. Ele vai ter 4 linhas aí e 3 colunas com os valores aleatórios. Então vamos dizer que isso aqui são dados que foram enviados via TXT, que cada um deles aqui representa, por exemplo, uma quantidade, um valor e uma especificação. Então a gente quer detalhar, quer colocar aqui que isso aqui é quantidade, esse aqui é o valor e essa especificação. A gente poderia colocar aqui em cima e seria muito fácil, a gente vai ver como faz isso, como colunas. Só que a gente quer colocar, na verdade, a palavra do lado de cada um deles aqui. A gente criaria um código, já vamos aproveitar aqui o array, vamos aproveitar o array aqui, o cparray, e vamos chamar de info.awk. Vamos editar esse info.awk e já vamos apagar aqui. E para a gente colocar em cada coluna, a gente vai ter que utilizar a variável interna fnr. E ela vai ter que ser igual a 2. Sendo igual a 2, a gente pode agora abrir outras chaves. E aqui a gente vai dar um print. Primeiramente, quantidade para a primeira coluna vai ser igual a o valor 1. Depois a gente concatena, por exemplo, um espaço aqui. A gente falou valor, né? Valor para a coluna 2. Depois a gente vai concatenar aqui com espaço especificação. E a gente passa o 3. Vamos rodar aqui o programa. Ctrl L aqui, ./info.awk e a gente vai passar o nosso cálculos. Olha lá, ó. Vamos supor que além disso tudo aqui, a gente ainda quer ver o valor final de cada linha dessa daqui, como se fosse um Excel. Além disso aqui, é só a gente colocar, concatenar de novo aqui, vai ser igual, total, vai ser igual a 1 mais 2 mais 3, colocar assim para a gente mais fácil da gente chegar, né? Rodou aqui, ó, o AWK Cálculos, olha lá, ó, o total da quantidade mais o valor mais a especificação dá 160. Vamos supor que a gente quer pegar da terceira linha e na segunda coluna, no caso 87. Utilizaria o AWK com o traço V que a gente viu que é valor. Então vamos chamar de linha, vai ser igual, qual a linha que eu quero? Eu quero a linha 3. Traço V de novo, qual a coluna que eu quero? Eu quero a coluna 2, a segunda coluna. Entre aspas simples, a gente vai passar o nosso FNR, ele vai ter que ser igual à nossa linha. Dentro desse conceito, a gente vai imprimir, entre chaves, print, a nossa coluna em quem no nosso cálculos.txt. Vou lá e peguei 87. Agora eu quero pegar da quarta linha mais da terceira coluna. Então, só você trocar aqui os valores, ó. Quarta linha, coluna 3 no caso, ó. Vai lá e pegou 56. Então é assim que funciona o AWK com o traço V para você filtrar as informações que você deseja. É sempre bom utilizar o FNR. Vamos para outro exercício. Eu falei para vocês, a gente criou aquele, vamos colocar ./info aqui que fica mais fácil, né? Info. Lógico que a gente tem que passar o nosso cálculos aqui. Eu disse para vocês que seria mais fácil a gente colocar os nomes em cima. Como que você faria isso com a AWK? Bem fácil. AWK, begin. E agora que vem a mágica. Aqui quando você vai colocar print, ó, você vai escolher os nomes. Lógico que você viu aqui que os valores, eles só tem 2 dígitos, né? Então seria bom a gente resumir. Quantidade, espaço, valor vamos colocar só como VA e especificação vamos colocar ES. E aqui basta a gente colocar, ó, referente à primeira linha somente no AWK em cálculos. Olha lá, ó, quantidade, o valor e a especificação. Ou seja, bem simples, bem fácil aí da gente fazer a inserção na primeira linha. Bom, pessoal, só para a gente finalizar, vamos supor que você tem um arquivo, vamos jogar esse cat aqui, ó, um arquivo chamado duplicados.txt. Vamos jogar para lá várias vezes, tá? Então, se a gente dá um cat em duplicados, ó, a gente vai ter um arquivo que está se duplicando várias vezes. Como que você seleciona somente as informações que não são duplicadas no AWK? Basta você utilizar, vamos dar um cat aqui, ó, AWK, aí a gente vai utilizar uma negação, a gente vai utilizar o X, entre colchetes a gente vai colocar o arquivo 0, mais em quem? Em duplicados. Filtrei somente o conteúdo que eu desejo. É muito simples aí o AWK para a gente trabalhar, não tem muito segredo. Sobre links que eu falei para vocês que eu ia disponibilizar, vamos aqui no Firefox, já deixei na página inicial, que é o site do GNU. Aqui tem muita coisa que a gente viu aí, ó, arrays. A gente não falou sobre funções, né? Mas funções no AWK resume-se o seguinte, dá para você criar uma função aqui, ó, function, aí você vai criar o nome de sua função, né? Soma. Ele vai receber 2 números, x e y. E aqui você pode colocar, ó, return x mais y. Aqui no seu AWK, no begin aqui, ó, lá, passa o seu soma e joga 8, 10, por exemplo. Seria no caso 18, né? Salvou aqui, ó, ./argumentos. Não é mais array, tá? Não, a gente não imprimiu, né? Tem que ser o print. Print, soma 8 e 10. Argumentos, olha lá, 18. Então é assim que a gente cria funções.
É bom você seguir esses aqui, porque foi daqui que eu tirei alguns conceitos. Então não tem muito segredo da AWK, você pode... Esse aqui é uma página inteira, ó. É uma linguagem simples. Muitas linguagens simples, como Lua, não precisa de muito para aprender, Python, foram baseados no conceito AWK, que ele simplificou o conceito de programação. Então, se a gente quiser rodar qualquer coisa da AWK, a gente já sabe que a gente pode deixar executável, colocar shebang, coisas desse tipo. Comentar. Ok, pessoal, então o guia é esse aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E lembrando, agora a gente também faz parte do Clube dos Canais. Você pode se tornar membro, a gente vai criar alguns conteúdos exclusivos somente para quem é membro. Existem 3 níveis lá, alguns níveis serão modificados, valores, coisas desse tipo. Estamos preparando muitas coisas aí, não somente cursos, mas também tutoriais, dicas e algumas coisas aí como vlog, bate-papo, o que rola aqui no background, entre outras coisas. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima, até mais.